Leitura bíblica anual, leitura de número 87 de 261, e hoje leremos primeiro livro de Samuel, capítulo 20, primeiro Crônicas, capítulo 4, Salmos 56, 57, 142 e Atos, capítulo 14. Primeiro Samuel 20. Então fugiu Davi de Naiote em Ramá e veio e disse perante Jonatas: Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, para que procura tirar minha vida? E ele lhe disse: Tal não seja, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande nem pequena sem primeiro me dar parte. Porque, pois meu pai me encobriria este negócio, não é assim. Então Davi tornou a jurar e disse: Mui bem sabe teu pai que achei graça a teus olhos. Pelo que disse: Não saiba isso, Jonatas, para que se não magoe, e, na verdade, vive o Senhor e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: O que disser a tua alma, eu te farei. Disse Davi a Jonatas: Eis que amanhã é lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Deixa-me tu ir, porém, e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim: Está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com teu servo, porque fizeste a teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai. Então disse Jonatas: Longe de ti tal coisa, porém, se de alguma maneira soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te descobriria eu? E disse Davi a Jonatas: Quem tal me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? Então disse Jonatas a Davi: Vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: O Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondando eu a meu pai amanhã, a estas horas, ou depois de amanhã, e eis que houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti e não te fizer saber, o Senhor faça assim com Jonatas outro tanto, mas se aprouver a meu pai fazer-te mal, também tu farei saber e te deixarei partir, e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu, então, ainda viver, porventura não usará comigo de beneficência do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor de sua alma. E disse-lhe Jonatas: Amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E ausentando-te tu 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio. Fica-te junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para aquela banda, como se atira ao alvo. E eis que mandarei o moço, dizendo: Anda, busca as flechas. Se eu expressamente disser ao moço: Olha que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo, vem, porque há paz para ti. E não há nada, vive o Senhor. Porém, se disser ao moço assim: Olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. E quanto ao negócio que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. E assentando-se o rei no seu assento, como as outras vezes, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi pareceu vazio. Porém, naquele dia, não disse Saul nada, porque dizia: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, certamente não está limpo. Sucedeu também ao outro dia, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: Por que não veio o filho de Jessé nem ontem, nem hoje a comer pão? E respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, dizendo: Peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir.
Se, pois, agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho da perversa em rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha da nudez de tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino, pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de ele morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, pois seu pai o tinha maltratado. E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse ao seu moço: corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha que fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: não está porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: apressa-te, avia-te, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio a seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma, só Jonatas e Davi sabiam deste negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe: anda e leva-as à cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra e inclinou-se 3 vezes. E beijaram-se um ao outro e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua semente. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Os filhos de Judá foram Pérez, e Esrom, e Carmi, e Ur, e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, Jaate gerou a Almai e a Laade. Estas são as famílias dos Zorateus. E estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, e Isma, e Idbas, e era o nome de sua irmã Azelelpone, e mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, 2 mulheres, ela e Naara. E Naara deu à luz a Uzão, e a Éfer, e a Temeni, e a Astari. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Ela, Zerete, Izar e Etnã. E Cós gerou a Anube e a Zobeba e as famílias de Arel, filho de Arum. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se tu me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir, este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, e a Passeia, e a Teína, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otniel e Seraías, e filho de Otniel, Atate. E Meonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai dos do vale dos artífices, porque foram artífices. E foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã, e o filho de Elá, Kenaz. E os filhos de Jealelel, Zife e Zifa e Tíria e Azareel. E os filhos de Esra, Jeter e Mered e Efer e Jalom. E ela teve mais a Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher judia gerou a Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoá. E estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila,
o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. E os filhos de Simeão, Amnon, e Rina, e Benanã, e Tilom. E os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filhos de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. E Selá foi também das famílias da casa dos obreiros de linho, e Bet-Asbeia, como também Joquim, e os homens de Cozeba, e de Joás, e de Sarafe, que dominaram sobre os moabitas, e de Jazubi-Leém, porém estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros e habitavam nas hortas e nos cerrados. Estes ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, e Jamim, e Jaribe, e Zerá, e Saul, cujo filho foi Salum, e seu filho Mibzão, e seu filho Misma. E o filho de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, e em Molada, e em Azar-Sual, e em Bila, e em Ezen, e em Tolade, e em Betuel, e em Orma, e em Zicag, e em Bet-Marcabote, e em Azar-Suzim, e em Bet-Biri, e em Saaraim. Estas foram as suas cidades, até que Davi reinou. E foram as suas aldeias, Etã, e Aim, e Rimon, e Toquém, e Azã, 5 cidades, com todas as suas aldeias, que estavam em redor destas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém, Mesobabe, e Janleque, e Josa, filho de Amazias, e Joel e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elioenai, e Jaacobá, e Jezoaías, e Asaías, e Adiel, e Gesimiel, e Benaia, e Ziza, filho de Sife, filho de Alom, filho de Gedaías, filho de Insinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. E chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para as suas ovelhas. E acharam pasto fértil e terra espaçosa e quieta e descansada, porque os de Cã habitavam ali dantes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as tendas e habitações dos que acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para as suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, e a Pelatias, e a Nearias, e a Refaías, e a Uziel, filhos de Izi, levaram por cabeças, e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitaram ali até ao dia de hoje. Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, e me oprime, pelejando todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus, na luz dos viventes. Salmo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades.
Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas e cuja língua é espada afiada. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Desperta, glória minha, desperta, alaúde e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos. Cantar-te-ei entre as nações. Pois a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus e seja a tua glória sobre toda a terra. Salmo 142. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. E eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Atos 14. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios, e dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios com seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual, nos tempos passados, deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos, contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando
os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Psídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos.